Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas, olha, mais fascinantes e misteriosos da experiência humana, os sonhos. Mas esquece essa história de premonição, de significado místico. A nossa viagem aqui vai ser por um outro caminho, o da psicanálise, para tentar entender o que se esconde por trás daquelas imagens todas que a gente cria enquanto dorme. Pois é. O que os sonhos querem dizer? Essa é a pergunta, né? Quem nunca acordou depois de um sonho super vívido, meio estranho ou até um pesadelo e ficou pensando nisso? Então, a psicanálise ela oferece uma resposta que, olha, vai muito além daqueles dicionários de sonhos que a gente vê por aí. É um convite para olhar para dentro. E para começar essa conversa, a gente tem que falar de Sigmund Freud. Foi ele o cara que simplesmente revolucionou o nosso jeito de entender os sonhos. A grande sacada dele foi propor que os sonhos não são só um monte de coisa aleatória. Pelo contrário, eles seriam a principal porta de entrada para uma parte bem oculta e poderosa da nossa mente, o inconsciente. Essa frase dele é famosa e é basicamente o pilar de tudo. O sonho é a via régia para o inconsciente. O que ele queria dizer com via régia? Bom, é como se fosse a estrada principal, sabe? O caminho mais direto, o melhor atalho para a gente conseguir entender aqueles desejos, medos e memórias que, no fundo, governam a nossa vida sem que a gente nem se dê conta. Ok, legal. Mas para a gente poder caminhar por essa estrada, primeiro a gente precisa de um tipo de mapa da mente. Pelo menos o mapa que o Freud propôs. E ele dividiu a mente em duas grandes regiões, que funcionam de jeitos assim, bem diferentes. Pensa num iceberg. De um lado, a gente tem a mente consciente, que é a pontinha do iceberg, é aquilo que está para fora d'água. É tudo que a gente sabe que está pensando e sentindo no dia a dia. Agora, do outro lado, tem a parte gigantesca e submersa, o inconsciente. É um reservatório imenso de impulsos, de memórias que foram guardadas, reprimidas, e mesmo estando oculto, ele está lá, super ativo, influenciando o que a gente faz. E o que impede que esse mundo do inconsciente invada a nossa consciência o tempo todo? Bom, durante o dia existe um tipo de guardião que Freud chamou de censura psíquica. Ele fica ali filtrando tudo, só que quando a gente dorme, esse guardião dá uma relaxada, sabe? E aí é a chance perfeita para o inconsciente se manifestar. Só que ele não vem de cara limpa, ele faz isso de um jeito bem disfarçado. E é exatamente aqui que a coisa fica muito interessante. Porque o Freud descobriu que todo sonho tem, na verdade, duas faces. Tem a história que a gente lembra quando acorda e tem o significado real, que está escondido por trás dessa história. Então, funciona assim. O conteúdo manifesto é o filme do sonho, literalmente. São as cenas, as pessoas, a historinha que a gente conta para alguém. Ah, sonhei que eu estava voando. Isso é um manifesto. Agora, o conteúdo latente, esse é o que importa. É a verdadeira mensagem. É o desejo ou o conflito lá do inconsciente que criou aquele filme. Vamos pegar um exemplo clássico que muita gente já teve. Sabe aquele sonho de chegar para fazer uma prova e você não estudou nada? Então, o conteúdo manifesto é isso. A sala de aula, a prova, o desespero. Simples. Mas e o conteúdo latente? O significado por trás? Aí pode ser um monte de coisa. Pode ser medo de ser avaliado no trabalho, uma baita insegurança profissional ou só uma ansiedade geral sobre falhar na vida. O ponto é que o inconsciente não fala português. Ele não fala a nossa língua do dia a dia. Ele se comunica por uma linguagem secreta, cheia de códigos e disfarces, justamente para enganar aquela censura de que eu falei. E o Freud dá um nome para esse processo de codificação. Ele chamou de trabalho do sonho. E esse trabalho tem umas ferramentas bem espertas. Por exemplo, a condensação. É quando o sonho pega várias ideias e, pluft, junta tudo numa imagem só. Tipo sonhar com uma pessoa que é seu pai e seu chefe ao mesmo tempo. Tem o deslocamento, que é quando a emoção mais forte do sonho, em vez de estar na coisa importante, está ligada a um detalhe bobo. Aí vem a simbolização, que é o mais famoso, transformar conflitos em símbolos. E por último tem a elaboração secundária, que é basicamente a nossa mente, já acordando, tentando colocar ordem na casa e dar uma lógica para aquela bagunça toda do sonho. Certo. A teoria é fascinante, não é? Mas e na prática? Como é que a gente usa tudo isso para de fato entender os nossos próprios sonhos? Como é que se decifra essas mensagens? Olha, a primeira coisa, e talvez a mais importante, é jogar fora uma ideia que todo mundo tem. A de que existe um dicionário de sonhos. Sabe, sonhar com cobra significa traição. A psicanálise vai dizer, não, não é bem assim. Sonhar com água, com dente caindo, nada disso tem um significado fixo e universal. O sentido é sempre, sempre pessoal.
Então, tá, se não existe um manual, um dicionário, qual é a chave, afinal? A resposta é, na verdade, bem simples e poderosa. A chave é a história de cada um. A história de vida de quem sonha. Pensa só, o que uma casa significa para uma pessoa que sempre morou na mesma casa pode ser totalmente diferente do que significa para alguém que se mudou a vida inteira. O sentido nasce daí, das nossas experiências, das nossas memórias, das nossas emoções. E vale dizer que essa conversa não morreu com Freud, não. Um outro gigante, o Carl Jung, por exemplo, pegou essa ideia e expandiu. Para ele, os sonhos não eram só sobre desejos reprimidos do passado. Eles também serviam para equilibrar nossa mente no presente. E, mais legal ainda, podiam trazer símbolos que são universais para toda a humanidade, o que ele chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. Então, para quem ficou curioso e quer começar a explorar esse universo, tem aqui um guia rápido, 3 passos práticos. Primeiro, anote. Assim que acordar, anota tudo com o máximo de detalhes possível. Segundo, pergunte-se sobre as emoções. O que você estava sentindo no sonho? Medo, alegria, confusão? E terceiro, o passo de ouro. Faça associações livres. Pegue cada coisinha do sonho, a pessoa, o objeto, o lugar, e se pergunte, sem filtro nenhum, o que isso me lembra? As respostas, olha, podem ser bem surpreendentes. No fim das contas, a grande lição que a psicanálise nos traz sobre os sonhos é essa. Dormir não é um desligar da mente, muito pelo contrário. É um momento em que uma parte muito profunda da gente ganha a voz. Continua ali, falando, se comunicando, tentando nos mostrar aquilo que a nossa mente consciente na correria do dia a dia ainda não conseguiu entender ou processar. No fundo, os sonhos sabem coisas sobre a gente que, quando estamos acordados, talvez a gente não tenha coragem de admitir. Então, se tem algo dentro de nós falando todas as noites, a verdadeira questão que fica é: será que a gente está disposto a escutar?